Você está preparado para conhecer um método que vai te ensinar a se tornar um verdadeiro alfa e conseguir ter qualquer mulher a seus pés? Seja ela rica, gostosa ou famosa? Está preparado para descobrir os maiores segredos por trás da sedução de mulheres? Está preparado para atrair mais mulheres do que realmente consegue dar conta? Bom, me chamo Adriano Moura, sou psicólogo e Master Coach em sedução e paquera há mais de 10 anos. E nos próximos minutos eu irei te mostrar um método que transformou a vida de milhares de homens no Brasil. Mas antes, eu quero compartilhar com você como eu deixei de ser um homem beta e me tornei um homem alfa, que consegue seduzir lindas mulheres onde e quando eu quero. Vamos lá! Desde a adolescência, eu sempre fui um cara fracassado com as mulheres. Nunca levava jeito para a coisa, porém, sempre ouvi das pessoas que as mulheres gostam apenas de homens saradões e que possuem um bom carro. Eu confesso a você que eu gostava de ouvir isso, pois de uma certa forma é confortante. Afinal, eu não tinha culpa de ter nascido pobre e feio. Logo, a culpa de não conseguir seduzir mulheres não era minha. Quando eu saía com meus amigos, era comum eles ficarem com alguma garota, chegavam com um papinho, conversavam com ela, e eu ficava ali paradão, sem saber o que dizer, e com medo de entrar na conversa e acabar falando bobagem. Na maioria das vezes, mesmo que tivesse apenas 2 garotas para 2 homens, a amiga da mulher que ficava com meu amigo preferia dar bola para outro cara do que ficar ali conversando comigo. E eu, mais uma vez, ficava sobrando. E o pior é que eu não tinha carro, sempre estava de carona, então precisava ficar esperando meu amigo em um canto da boate, bebendo, enchendo a cara e com vergonha do meu amigo e até das pessoas que estavam ali. Eu imaginava que elas deveriam pensar, nossa, coitado daquele cara, deve ser muito ruim levar uma vida assim. Foi então que eu encontrei a solução para este problema. Eu comecei a sair com caras feios e que eram tão fracassados quanto eu. E como era bom quando saíamos. Tomávamos fora juntos, bebíamos até cair, um compartilhava o fracasso do outro, ríamos quando um levava um fora desajeitado, e eu dificilmente ficava sozinho, até porque nenhum da turma conseguia ter qualquer tipo de sucesso com as mulheres. Meus novos amigos eram tão ruins quanto eu, e finalmente eu estava sendo feliz. Meu ânimo tinha melhorado, eu não me sentia mais inferior, pois sabia que tinham outros homens como eu. Na verdade, eu comecei a reparar nas baladas e percebi que eu não era o único. Havia muitos outros homens levando foras, bebendo em um canto da boate e não chegando em nenhuma garota. E como eu estava feliz! Afinal, eu sabia que era um cara normal, todos levavam fora e seduzir mulheres lindas é para a minoria dos homens. Poucas pessoas são ricas, bem-sucedidas no trabalho e apenas uma pequena parte dos homens transam com mulheres muito gostosas. E eu estava no mesmo patamar que a maioria. Logo, eu era um cara totalmente normal. E por isso, não havia nada de errado em ficar apenas babando nas mulheres gostosas e, de vez em quando, ficar com alguma garota mais ou menos. A minha felicidade durou até eu me apaixonar por uma garota linda na escola. Ela era morena, com os cabelos cacheados, um belo sorriso, lábios carnudos. Desde o momento que eu vi essa menina, eu achei ela a mais linda do mundo. Foi uma paixão repentina. Eu fiz de tudo para conquistar essa garota. Até mesmo enviar uma carta com flores para ela, seguindo o conselho de alguns amigos. E isso foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Um dia na sala de aula, uma pessoa veio me avisar que ela estava lendo essa carta para outras pessoas e todos estavam morrendo de rir das bobagens românticas que eu tinha escrito. Não houve decepção maior. Eu fiquei com raiva, cheguei a chorar, me sentindo o cara mais fracassado do mundo. Até que essa garota, percebendo o erro que cometeu, me procurou e disse algumas verdades. Falou que eu era o cara mais fofo que já tinha conhecido na vida. Tinha um coração enorme, era prestativo, amigo de todas as horas, honesto e inteligente. Porém, que ela não sentia nada. E que realmente o que eu havia escrito naquela carta era motivo de risadas, e que ela estava contando apenas para uma amiga e que depois outras pessoas foram chegando e acabou que ela perdeu o controle. Então ela me disse, sei que o que eu fiz foi errado, mas quero te ajudar para que você me perdoe. Então ela me passou um telefone.
No momento pensei que fosse de alguma garota, porém, ela disse que o cara gostava de ser chamado de John e não revelava o seu verdadeiro nome, e que poderia me ajudar. Eu então pensei, peraí, o telefone de um homem e ainda chamado John? Isso deve ser um tipo de nome de guerra, só pode. Ela percebeu o meu espanto e disse que ele era um cara bem macho. Eu assustei ainda mais. A última coisa que eu preciso neste instante é de um homem bem macho. Na verdade, eu não preciso disso em momento nenhum da minha vida. Mas ela acabou esclarecendo as coisas e eu peguei o telefone do cara. Por uma semana eu relutei em ligar, até que um dia eu estava me sentindo tão mal que resolvi tomar essa atitude. Liguei para o cara. Ele disse que já sabia de mim. Foi um cara um pouco frio e parecia bem arrogante. Marcou um horário e disse que se eu chegasse 1 minuto atrasado, não me atenderia mais. Marcamos às 9 e eu cheguei às 8. Afinal, eu estava desesperado. Eu não fazia ideia do que aquele cara poderia fazer por mim. Cheguei na casa dele, uma casa bem velha, bagunçada, fedia um pouco, e o cara fumava muito. Ele era horroroso. Foi então que eu pensei, esse cara tá pior do que eu. Estava me sentindo um pouco desconfortável e pensei seriamente em ir embora. Até que aconteceu algo incrível. De um dos quartos saiu uma loira, com um vestido bem apertado, cabelos molhados, seios enormes, uma mulher extremamente gostosa. Nota 10. Ela deu nele um beijo na boca, levou um tapão na bunda, deu um sorriso safado e disse, "Você me liga, John?" Eu vendo tudo aquilo, com babas correndo no canto da boca, inocente e ao mesmo tempo impressionado, perguntei, "Sua namorada, John?" Ele apenas sorriu de uma maneira sarcástica e não me respondeu. Percebi logo que não era namorada dele e que também não era uma prostituta. O homem chamado John disse, "Garoto, não sou psicólogo, mas vou ajudar você a nunca mais levar um fora daquele. Não faço isso para ninguém, mas foi um pedido especial de uma amiga especial. Apenas terá que seguir as minhas regras. Não gosto de ser questionado, de atrasos e principalmente de reclamações. O que eu disser para você fazer, você deverá fazer e pronto, sem nenhum questionamento." Eu lembro que a primeira vez que fomos em uma balada, o John estava meio desarrumado e mesmo assim ele conversava com as garotas de uma maneira incrível. Elas sorriam o tempo todo e pareciam disputar a atenção dele. Era como se fosse algum tipo de mágica ou feitiço. O John me passou um monte de livros sobre umas psicologias estranhas, desenvolvidas em outros países. A maioria estava em inglês e, felizmente, na época eu estava fazendo um curso. E com muito esforço e a ajuda de um bom dicionário, eu conseguia traduzir tudo. Infelizmente, na época não tinha o Google Tradutor. Ele também me passou um caderno velho com algumas anotações. Era de um livro alemão que ele tinha traduzido. Neste material tinham informações valiosas que pouquíssimos homens sabiam. O John já havia morado em outros países, tinha muito conhecimento sobre a vida, e apesar de uns 40 anos, ele estava solteiro e não tinha filhos. Mesmo assim, o cara não passava um dia sequer sem a companhia de uma mulher. E o padrão dele era alto. Mulheres lindíssimas, casadas, jovens, maduras, loiras, morenas, pobres e algumas muito ricas. Somente depois de ler todo o material, eu consegui entender por que um cara feio e pobre como o John conseguia transar com mulheres de homens ricos e atraentes. Eu passei meses estudando tudo o que o John me ensinava. Materiais valiosos que até hoje tenho guardado e que nunca vi disponibilizados na internet ou em alguma livraria. As anotações do John eram valiosas. Ele poderia ter ficado milionário se tivesse publicado todos esses materiais. Eu passei um ano aprendendo e colocando tudo em prática. Consegui mudar completamente a minha vida e hoje me considero o sucessor do John, herdeiro de todos esses conhecimentos que, se não tivessem sido passados por mim, morreriam com ele. O John poderia ter sido um escritor famoso e rico, mas preferiu viver no anonimato e pobre. Morando em uma casa velha, mesmo assim, sempre foi rodeado de lindas mulheres. Quando eu encontro alguma dificuldade na vida, eu sempre lembro de uma frase que ele me dizia quando eu via caras bonitos e ricos seduzindo mulheres. "Adriano, se alguém pode, você também pode." Ou seja, se aqueles caras podem transar com aquelas mulheres, eu também poderia.
Após me tornar um alfa, eu comecei a ter resultados extraordinários. O John dizia que eu me tornaria melhor do que ele, pois aprendia rápido e não tinha medo de arriscar. Com o tempo, começamos a discutir e a criar novas estratégias e teorias sobre as mulheres. Juntando as anotações, livros e artigos que fizemos juntos, somam mais de 100 materiais. Geralmente anotávamos as experiências positivas e negativas nos cadernos e analisávamos o que havia dado de errado e o que estava dando certo e poderia ser aprimorado. Desenvolvemos alguns exercícios de melhoramento pessoal, PNL, alguns retiramos de literaturas alemãs, americanas e suecas, e eu confesso a você que nunca vi algo que chegasse pelo menos perto de tudo que eu e o John criamos sobre seduzir mulheres. Eu passei por muita coisa. Tive que aprender por meses, mas valeu a pena. Hoje tenho um conhecimento avançado, raro de se encontrar em qualquer lugar do mundo. Porque não nasci sedutor. Eu tive que aprender na marra, errando. E hoje superei todas as minhas dificuldades e agora quero fazer por você o mesmo que o John fez por mim. Eu quero te mostrar todos os segredos que estão por trás da sedução. Eu quero te mostrar como deixar de ser um homem tímido e se tornar um verdadeiro alfa. E foi por isso que eu resolvi criar o método de sedução alfa. Felizmente, você não vai precisar passar por tudo o que eu passei, porque eu coloquei os conhecimentos mais importantes de uma forma organizada e de fácil entendimento, e as mais valiosas técnicas que os maiores sedutores do mundo utilizam para conquistar lindas mulheres. Após a leitura deste livro, a sua visão sobre as mulheres mudará completamente. Você entenderá por que não está conseguindo bons resultados e, o melhor, saberá o que fazer para deixar as mais lindas mulheres atraídas sexualmente e querendo transar loucamente com você. Agora, veja o conteúdo detalhado de cada capítulo do método de sedução alfa. No capítulo 1, que é sobre desenvolvimento pessoal, você irá aprender como criar uma confiança inabalável e com isso conquistar a atenção de qualquer mulher sem precisar ser um Brad Pitt. Como utilizar a programação neurolinguística para vencer a timidez e abordar várias mulheres em qualquer hora e lugar. Como eliminar, de uma vez por todas, o medo de escutar um não e a como transformá-lo em um sim. Os 7 mandamentos para alcançar a maestria na sedução e conseguir atrair qualquer mulher que desejar. E muito mais. Já no capítulo 2, denominado Tudo o que você precisa saber sobre as mulheres, você irá descobrir as 21 atitudes masculinas que deixam as mulheres, literalmente, com a calcinha molhada. Os 6 segredos para se tornar um homem mais cobiçado e atraente e despertar olhares até mesmo de mulheres extremamente difíceis. As 8 verdades sobre as mulheres que vão triplicar as suas chances de levá-las para a cama sem precisar implorar por isso. E muito mais. No capítulo 3, eu abordo o tema sedução e paquera, e você vai conhecer os 4 princípios sobre vendas que transformará você em uma verdadeira máquina de seduzir mulheres. Os principais erros que os betas cometem ao tentar atrair mulheres e saber como usá-los a seu favor. Os gatilhos mentais da atração que irão fazer com que você faça com que qualquer mulher fique louca por você apenas usando as palavras. Uma técnica utilizada pelos maiores alfas do mundo para gerar interesse instantâneo de qualquer garota utilizando apenas a linguagem corporal e muitos outros segredos. Já no capítulo 4, eu irei abordar o tema de conquista. Nele você irá conhecer os 10 passos para deixar qualquer mulher apaixonada por você, independente da vontade dela de querer se apaixonar ou não. Dicas infalíveis para conseguir sair da friendzone e transformar a sua amiga em sua amante. Os maiores erros que os borra-cueca cometem ao tentar conquistar uma mulher e como você pode evitá-los, e entre outras sacadas. No 5º e último módulo, eu irei abordar o tema relacionamento. Nele, irei te revelar as melhores dicas para encontrar uma namorada, mas não uma simples namorada, e sim a mulher que você sempre sonhou. Como manter um relacionamento quente e duradouro que consegue permanecer ou até mesmo aumentar a temperatura ao longo do tempo para que você jamais perca essa garota para outro homem. Como conquistar aquela mulher que você sempre foi apaixonado
e fazer com que ela implore para ser a sua namorada. E muitas outras dicas. Eu sei que o valor dessa mudança é algo incalculável, pois eu pagaria facilmente algumas centenas de reais para não precisar passar por tudo que passei. Mas como eu sei que muitos homens sofrem os mesmos problemas que eu sofri, e sei que isso é muito doloroso, eu cobrarei apenas o preço justo por este material. Agora, veja o que você vai levar além de tudo isso que irá aprender com o método de sedução alfa. Você levará de graça alguns bônus surpreendentes que preparei para você. O primeiro bônus se chama 100 regras para um homem de sucesso. Este bônus é vendido normalmente por R$ 47, mas sairá inteiramente de graça para você. Neste bônus, eu vou abordar os seguintes tópicos. A regra número 1 para se tornar um homem irresistível ao olhar de qualquer mulher. As mais importantes regras para você ser um profissional de sucesso, viver do que ama e alcançar o sucesso profissional e financeiro. As leis para se tornar um homem mais sociável e, com isso, aumentar as suas habilidades sociais. E muitos outros tópicos fantásticos. O segundo bônus se chama Mulheres no Facebook, que custa normalmente R$ 37, mas sairá de graça para você que adquirir o método de sedução alfa. Nele eu te ensino como começar uma conversa no Facebook de uma forma que deixe a mulher altamente interessada em conversar com você. Uma técnica comprovada para conseguir o número de qualquer garota através do Facebook e fazer com que ela ligue para você. Como evitar cair na friendzone e, ao mesmo tempo, fazer com que a mulher nunca deseje isso para vocês. E muitas outras técnicas. O terceiro bônus, que está avaliado em R$ 117, é um super treinamento sobre linguagem corporal. Eu resolvi criar este treinamento para que você consiga desvendar os segredos que vão além das linguagens faladas. Além de todos esses bônus, você receberá o acesso à comunidade alfa, com um fórum de discussão, artigos e muito mais. Normalmente, o preço para ter acesso a essa comunidade secreta é de R$ 197 por ano, mas sairá completamente de graça para você. Agora, deixe-me recapitular tudo o que você receberá ao adquirir o método de sedução alfa. Você receberá um método comprovado e testado por centenas de homens ao redor do Brasil. Receberá um e-book sobre como se tornar um homem de sucesso na vida, nos negócios e relacionamentos, com um valor normal de R$ 47. Receberá também um super manual sobre sedução de mulheres no Facebook, que custa normalmente R$ 37. Um super treinamento de linguagem corporal que está avaliado em R$ 117 e acesso a uma comunidade secreta que reúne os maiores alfas do Brasil, sem precisar pagar R$ 197 para ter acesso. Somando tudo isso, você estará recebendo R$ 495 em produtos ao adquirir o método de sedução alfa. Eu sei, eu realmente devo estar ficando maluco, mas faço isso porque quero que muitos outros homens possam ter a oportunidade de aprender a seduzir mulheres. Eu quero apenas deixar claro que eu não sei por quanto tempo deixarei essa oferta no ar. Bom, vamos direto ao ponto. Quanto irá custar o método de sedução alfa? E se eu te disser que o método custará muito menos do que R$ 495, mas sim um valor que qualquer pessoa pode pagar? O método, juntamente com todos os bônus que apresentei, custará apenas R$ 97. E além de tudo isso, eu te dou uma garantia incondicional de 30 dias para você ler, aplicar e saber se o método é para você ou não. Se ele não for, basta me enviar um único e-mail que em poucas horas eu devolverei o seu dinheiro por completo. Eu faço isso porque eu quero apenas pessoas que querem realmente transformar o seu jeito de ser e se tornarem verdadeiros homens alfas. E agora eu deixo a você duas escolhas. A primeira escolha que você pode optar é fechar essa página, desistir de ter sucesso com as mulheres e continuar levando a mesma vida que sempre levou. Já a segunda escolha é você clicar no botão abaixo, efetuar o pagamento e, minutos após a compra, receber acesso a materiais que transformarão a sua vida em relação às mulheres, da água para o vinho. E agora eu deixo a escolha do seu futuro nas suas próprias mãos.